Olá meninas, boa tarde, sejam muito bem-vindas ao programa Mães Não São nessa tarde de quinta-feira, nessa série especial falando sobre mulheres da Bíblia. E glória a Deus, porque nós temos aprendido muito com o Senhor no decorrer dessas semanas. Então guarde aí sua expectativa, porque ainda não acabou, ainda não chegamos ao final, então ainda tem um tasquinho para que a gente possa receber mais do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Então fica ligado, você que está participando aí com a gente, compartilha porque eu creio em nome de Jesus que essa mensagem vai servir para outras pessoas, vai falar o coração de outras pessoas também para a glória do Senhor. Amém? E aí meninas, boa tarde. Boa tarde. Como vocês boa tarde, estão? Suzane. Bem, glória a Deus. Amém, glória a Deus. E de costume, como sempre eu falo com vocês, né? Se desprenda nessa tarde, mais uma tarde abençoada, se desprenda de tudo, né? Pare um pouquinho aquilo que você está fazendo, para que você venha ouvir a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, como eu sempre falo, é o objetivo maior para nossas vidas, para que a gente possa alcançar, né, os milagres que a gente almeja, a libertação da tua casa, de algum filho seu, a restauração do teu casamento. Então é a palavra de Deus que dá resposta para tudo isso. Amém? Boa tarde, meninas da paz. É isso aí, tá preparada para aprender mais um pouco com a nova mulher que tá vindo aí? Ainda é uma surpresa, né? Vocês não sabem, mas vamos falar de mais uma mulher que tem muitos ensinamentos para nós. Então se prepara e vamos aprender com essas mulheres da Bíblia, amém? É com a senhora, pastora. Amém, glória a Deus. Hoje nós vamos falar de uma mulher, né, que se ela vivesse hoje nos nossos dias e se acontecesse com homens de Deus, o que aconteceu com os homens que estiveram com essa mulher, eles verdadeiramente seriam apedrejados, seriam caluniados, seriam, como diz aí no vocabulário, aí, seriam cancelados. Com certeza eles seriam cancelados. As pessoas os julgariam, falariam mesmo, mas nosso Deus, ele é misericordioso por demais, não é? E nos traz essa história hoje para nos ensinar. Amém? O Senhor, ele não faz acepção de pessoas, ele usa quem ele quer, aonde ele quer, como ele quer. Usou uma jumenta, não é verdade? Então, para Deus não há obstáculos, não há objeções. Ele é Deus e ele faz as coisas, né, para confundir Com mesmo, certeza. né? Ele chegando, né? Ele faz e as pessoas lá no final que elas vão entender o porquê que aquilo aconteceu. Quem já entende um cadinho de Bíblia sabe que é de quem a gente já está falando, né? Estamos falando de uma mulher chamada Raabe. Amém? Raabe viveu lá na época de Josué, né? Na época lá que o povo estava ainda para conquistar a terra prometida, eles estavam ali para atravessar e conquistar, tomar Jericó, né? E é nesse cenário que surge essa mulher especial. Uma mulher que, se hoje a gente for parar para entender a história e a grandeza do que Deus fez na vida de Raabe, a gente fica assim, Deus, ele confunde os sábios de verdade. Porque a mudança, a transformação que Deus fez na vida de Raabe foi tremenda. Amém? E a gente vai ouvir hoje, vai entender, né? Quem não conhece vai passar a conhecer e quem já conhece vai aprender um bocadinho mais, né? Sobre a vida de Raabe. E aí, meninas, me diz uma coisa, se a gente encontrasse uma mulher hoje, não é? Estilo Raabe, igual a gente estava comentando aqui, né? Uma mulher da vida, né? E a gente visse dois homens de Deus dentro da casa dela, o que se falariam desses homens? Realmente, né? Iam dizer que eles estavam ali tendo alguma coisa com aquela mulher, né? Porque hoje em dia, só o que a gente vê são os acusadores. Aqueles que querem acusar antes mesmo de saber o motivo. Só, às vezes, nem viu, ouviu falar. Não teve nem a confirmação de ver saindo da casa dela, né? Então já vai julgando, se diz ser de Deus, às vezes até mesmo no altar pregando a palavra de Deus e saiu da casa de uma mulher da vida? Verdade. Então nós temos que nos atentar hoje para aquilo que a gente ouve. A gente tem que ter certeza daquilo que você está vendo para você saber
que o que você está ouvindo está vindo da direção certa ou da direção errada. Amém? Amém. E aí, Suzane? Com certeza, né? Os dois seriam julgados, né? Por esse posicionamento. Alguns poderiam até achar que eles estariam indo ali fazer um evangelismo, evangelizar, né? Aquela mulher, aquela família. Mas eu acredito que a maioria iria, né, julgá-lo, né? Só que no contexto, né, dessa história a gente sabe que eles estavam ali, na realidade, se escondendo, né? Eles estavam ali, foi ali olhar a terra de Jericó, sondar, né, o território para chegar lá e contar a Josué, né? E como eles sabiam que poderiam ser mortos, eles fugiram ali para a casa daquela mulher e se esconderam e não entraram como invasores. Foi a Raabe que deu abrigo a eles, como a gente vai continuar vendo na história. É verdade. Esses homens, né, que foram abrigados por Raabe, né, eles eram espias, né? A Bíblia diz no capítulo de Josué, capítulo 2, no livro de Josué, capítulo 2, versículo 1, diz assim: e enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Aqueles homens, como foi dito, eles foram ali para espiar a terra, eles foram como espiões. Eles foram para saber o que tinha de ponto fraco, quais eram os pontos fortes, porque o Senhor já havia dado aquela cidade ao povo dele, amém? E aqueles homens, eles foram ali para colher informações. Só que eles eram inimigos, né, numa terra. E quando os inimigos entram, né, aqueles que estão ali para guardar a cidade, os soldados, eles vão em cima, não é? E esses homens, eles foram abrigados por essa mulher, que a própria Bíblia declara que ela era uma prostituta. E essa mulher, ela deu abrigo para esses homens, ela escondeu. Mas se a gente para e pensa, gente, por que essa mulher fez isso? Ou por que esses homens aceitaram, né, se abrigar na casa de Raabe? Raabe, ela era sim uma mulher prostituta, mas Deus já estava trabalhando no coração dela. Porque no versículo 8, no versículo 9 desse capítulo 2 diz: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Olha só, isso é Raabe declarando para aqueles 2 espias. E que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Ela sabia que não tinha escapatória, que o juízo de Deus vinha sobre aquela cidade, e o coração dela tremeu diante daquilo. Ela reconheceu que o Deus ao qual aqueles homens serviam era Deus, era o Deus de Israel. O coração dela se inclinou para isso. Ela decidiu aceitar, né, esse chamado de... Porque ela também estava correndo risco, porque ela estava escondendo ali 2 homens que eram espiões. Sim. Ela estava correndo risco. E ela se colocou nesse risco, ela se colocou nessa situação porque ela sabia que eles eram servos de Deus. Porque ela sabia que eles estavam ali com um propósito maior. Não é verdade? Amém. E quando a gente entende, né, aquilo que Deus tem a fazer, não é? Através de quem quer que seja, a gente passa a olhar as coisas com outros olhos, não é verdade, meninas? É verdade. Com certeza. A gente pode perceber, né, que Raabe, ela conhecia um pouco da história de Israel. Ela sabia da onde Deus já havia tirado aquele povo e para onde estava conduzindo. Então ela sabia que uma hora ou outra Jericó seria tomado, né? Então, embora ela tivesse uma prática, né, que Deus abominasse, mas o coração dela já estava inclinado ao poder de Deus. Ela já sabia que Deus, ele era poderoso para fazer aquilo quanto ele tinha prometido. Então, Raabe, ela já sabia que
que diante de Deus nenhum inimigo podia se deter. Então era uma mulher que, embora tivesse uma prática, né, de vida onde a Bíblia condenava, ela já tinha temor e já conhecia o poder de Deus. E ela sabia que todas aquelas pessoas que serviam a esse Deus não era de fazer mal, e sim de fazer bem. Portanto, elas não tiveram medo dos homens. Não. Elas sabiam que aqueles homens, por servir a Deus, eram homens de bens. Né? E ela, conhecendo ali a história, ela sabia, né, como a senhora já declarou pela palavra, que Jericó seria tomada. Então ela queria uma brechinha para escapar com a vida dela e com a família dela. E é como a gente vai ver na história. Com certeza. Ela protegeu, ela guardou aqueles homens, né? Ela se dispôs a abrigar aqueles homens, só que ela não queria, ela não fez isso, digamos assim, que sem nenhum interesse, né? Ela, como a pastora comentou, ela sabia que o mal estava para vir sobre aquela cidade e ela queria guardar a família dela. No versículo 13 diz, vamos no 12, agora, pois, jurai-me vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai. E dai-me um sinal certo de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. E aqueles homens concordaram, não, você vai, né, você usou de bondade para conosco e nós usaremos de bondade para com vocês. Sim. Você vai, no dia que for acontecer, você vai juntar a sua família toda dentro da sua casa, você vai guardar todo mundo dentro da sua casa e você vai pendurar um fio vermelho, não é? Na sua janela. Tudo vai desabar, mas a sua casa vai permanecer de pé. Glória a Deus. Não é? Jesus. É necessário a gente se preocupar com a gente, mas a gente ter essa preocupação com os outros. Sim. Rabi, ela não queria algo para ela unicamente, ela queria para casa dela, ela queria para a família dela, não é, meninas? Amém. Porque aí relata, né, que era mãe, era irmãos, né? Então, quer dizer, é como a palavra de Deus diz, que independente, ela não pensou só nela. E nos dias de hoje é o que Jesus pede para nós também não pensar somente em nós, naquilo que a gente quer para nossa casa, porque a gente sabe que hoje tem muitos lares sendo bombardeados, tem muitos lares hoje sendo alvo do maligno, e se nós hoje temos a palavra de Deus, temos ensinamento, temos uma instrução para dar para essas famílias que a gente até mesmo conhece, por que não fazer? Então, muitas vezes a gente está retendo aquilo que a gente aprende da parte de Deus para salvar só a nossa casa. Ou seja, é a pessoa que se vira. Se eu estou buscando Deus, se eu estou indo para a casa de Deus e ele não, problema dele. Não é dessa forma. Porque aqui relata, ela era uma prostituta. Né? Então hoje nós somos uma serva de Deus, mesmo ela sendo prostituta, Deus teve compaixão, teve misericórdia, meu Deus, de querer ajudar e salvar a família. Por que não hoje nós, sendo serva de Deus, não podemos também estender as mãos até mesmo uma prostituta? Porque uma prostituta, ela não está ali porque ela quer, né? Por detrás, se você parar, a própria palavra de Deus diz, tem uma ação maligna que faz com que ela tenha essa atitude. Então nós temos que refletir, né, e estender as mãos para as pessoas, porque o ensinamento de Deus é esse, é a gente receber e dar, né, meninas? Amém. Glória a Deus. Comentar alguma coisa, sua? A minha colocação é só que Raabe, ali no caso, ela faz, né, um pacto com aqueles homens. Ela teria que manter segredo, né? Então aqui a gente percebe o que muitas das vezes a gente não consegue, não é verdade? Já é um ensinamento para nós. Aqueles homens falaram, a gente vai fazer esse pacto, você vai ter que, né, marcar a sua casa, agora você não pode falar isso com ninguém. Creio eu que Raabe ficou quietinha, porque se ela espalhasse, aquilo poderia não acontecer. Não é verdade? Então aqui já fica um ensinamento para nós. Às vezes vem pessoas enviadas por Deus, né, para nos abençoar a nossa casa. Vem homens de Deus com recado, nos dá instrução. E a primeira coisa que a gente faz? Jogar no ventilador. Menina, mas o homem de Deus me disse isso, não é verdade? Mas Raabe não, ela ficou quieta. E ela só viu
se cumprir aquele pacto na vida dela de salvação para ela e para a casa dela, porque ela guardou aquilo e fez conforme o direcionamento que aqueles 2 homens deram. Amém. Então isso é importante. É importante a gente fazer pacto com pessoas de bens, né? Cumprir as instruções que eles nos dão para que nós e a nossa casa seja abençoada conforme a palavra dos homens de Deus. Amém. Amém. E foi isso que aconteceu com Raabe, amém? Raabe, a destruição de Jericó aconteceu, como a gente já sabe, o povo deu lá as 7 voltas e no final tocou a buzina, os muros caíram, mas a casa de Raabe permaneceu intacta. Aleluia. No capítulo 6, versículo 25, diz assim: assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. Amém? Amém. Glória a Deus. Ela foi justificada, ela foi salva por conta da atitude dela. Pelo ato de bondade, pelo ato de coragem, ela foi salva. E o interessante, meninas, o interessante disso, que na lista dos heróis da fé existem o nome de 2 mulheres. Sim. E qual é o nome de uma delas que está lá? Raabe. Nome de Raabe. Então, é de um transformar de vida tão grande, é uma mudança de vida tão grande que Deus ele transformou a história daquela mulher, tirou aquela mulher de uma vida de prostituição e levou aquela mulher para a galeria dos heróis da fé. Sim, tremendo. Não é? Deus ele muda a história. Então não se deixe levar, né, pelo seu passado, não se deixe levar por aquilo que acontece ou que aconteceu na sua vida. O Senhor tem novidade de vida para você. Basta que você abra o seu coração e deixe Jesus entrar. As portas da casa de Raabe foram abertas para aqueles 2 espias, para aqueles homens que estavam ali cumprindo um propósito de Deus. Amém? Quando nós abrimos o nosso coração para o propósito de Deus, Deus ele vai lá e muda a história. Deus ele vai lá e levanta aquele que é desprezado pela sociedade. Quantos homens de Deus, quantas pessoas que pregam a palavra hoje, quantas pessoas que são usadas pelo Senhor, que o Senhor tirou lá do fundo do poço. E o Senhor, ele tem isso para fazer na nossa vida, independente da situação. Amém? Deus, ele tem mudança, Deus, ele tem novidade. E notem que isso não aconteceu somente com Raabe. Essa salvação veio para casa, essa salvação veio para a família dela. Então isso pode acontecer com você, essa mudança, essa transformação pode acontecer na vida daquele que crê, não é verdade, amém, meninas? glória a Deus. Sim. Amém? Com certeza, amém. E conseguiu a vitória porque ela obedeceu, né? Como a pastora Suzane, né, colocou, ela acatou aquilo que ele falou para ela não falar nada para ninguém, que se ela falasse, ela hoje não poderia nem estar aqui na palavra, né? Sim. E o mais interessante que aqui relata que ela casou com um israelita, né? A palavra que se você ler depois, ela casou com um israelita e ela se tornou antepassado da linhagem de Davi e de Jesus. Sim. Olha que tremendo. Verdade. Sair de um estado de prostituição para se tornar hoje, né, algo importante, e o nome dela está na Bíblia, né? Então eu também tenho um recado de Deus também para vocês. Ainda que o nosso nome não esteja na Bíblia, mas o importante é preservar o meu e o seu para estar no livro da vida. Amém? Amém, glória Amém. a Deus. É isso aí, meninos, fica essa lição, né, de Raabe para nós, né? Ela ali, ela até mesmo foi contra os princípios, né, do lugar dela, dos costumes dela, aceitou o homem de Deus, recebeu ali, Jesus mudou a história, né? Não importa, Jesus ele não faz acepção de pessoas, né? A Bíblia fala que aquela mulher ela era prostituta, mas por conta de um benefício que ela fez pelos homens de Deus, a história dela foi mudada. Então não olhe a situação do seu filho, do seu parente como uma situação perdida, porque olhando a história de Raabe, a gente dizia que aquela ali era uma mulher perdida. E olha a história dela no que se transformou. Amém. Então tome posse disso como uma injeção de ânimo para você lutar, né, por essa pessoa que você acha que está perdido. Nem tudo está perdido. Quando a pessoa se inclina um pouco
para ter temor ao poder de Deus como Raabe teve, a história muda e a vitória é certa. Amém. E Jesus pega a sua história e faz algo surpreendente, algo Amém. tremendo, Ele algo reescreve, né? poderoso. É. Amém? Amém. Amém, glória a Deus. Deixa eu ler aqui para vocês, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 31, diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos. Olha isso. A Raabe, meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Amém? Ela não pereceu. Quando a gente diz sim para o propósito de Deus, a gente não perece. Amém? Amém. Quando a gente diz sim para aquilo que Deus ele tem para a nossa vida, a gente não perece, a gente permanece. Amém. Amém? Glória a Em nome Deus. de Jesus. Em nome Então, de Jesus. você possa ter ficado com esse ensinamento, não é? Que não importa qual a origem, não importa o passado, Deus ele reescreve a nossa história. Deus ele faz nova todas as coisas. Basta que a gente abra o coração e deixe o Senhor Jesus entrar. Amém? Em nome de Jesus. Que você possa ficar com esse ensinamento nessa tarde, que você possa estar abrindo o seu coração e rejeitar tudo aquilo que vier como um empecilho para a sua vida. Rejeita mesmo, porque Deus é bom em todo o tempo. Amém? Amém. Vamos orar, meninas? Vamos. Cleide conduz a oração em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Ó Deus, mais uma vez, Pai, aprendemos, meu Pai, mais uma lição, meu Pai, nessa tarde com essa mulher, Senhor, que saiu de um estado, meu Pai, hoje, Senhor Jesus, para estar, meu Pai, num lugar maravilhoso, Pai, e se tornou, meu Pai, a pessoa, meu Pai, no qual o nome dela está escrito, meu Pai, nas escrituras do Senhor. E que nós possamos aprender com ela, Pai. E que todos, meu Pai, que estão conectados conosco, Pai, possam perceber, como já foi colocado aqui também, Sim, através da meu Deus. pastora, meu Pai, Suzane, que nada é perdido. A sua verdade. história, Deus quer reescrever. Amém. Basta tão somente você dar crédito à palavra de Deus. Basta tão somente você acatar aquilo que Ele já falou que Ele quer fazer. E se você acatar aquilo que Ele já te ordenou a fazer, a tua casa vai ser alcançada, o seu lar vai ser alcançado, uma nova história, oh, Mahai que se merrei que te marrai, oh, Mahai que se merrei que te marrai, meu Deus, uma nova história Ele quer fazer na tua vida e na tua casa. Então fica com essa palavra, creia que uma nova história Deus está fazendo e quer fazer e vai continuar fazendo. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, meninas? Amém, glória a Deus, amém? Deus ele tem algo maior e melhor para fazer na nossa vida. Você acha que você já alcançou tudo aquilo que Deus tem para você? Você está enganado, Deus tem mais, infinitamente mais, amém? Amém. Em nome de Jesus, então que a gente possa ter aprendido, né, um pouco mais nessa tarde a cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Amém? Amém. No lugar da vergonha, né? Dupla Deus tem honra. dupla honra. Dupla Aleluia. honra. Glória a Deus. Glória a Se Deus. você está vivendo um momento de vergonha hoje, fica ligado, porque esse não é o lugar que o Senhor te Não. quer. Amém. O lugar que o Senhor te quer é o lugar de dupla honra, amém? Amém, glória a Deus. Fica aí com essa dupla honra, fica aí com essa bênção, porque eu creio em nome de Jesus que Deus ele já está fazendo esse rebuliço aí no mundo espiritual para te levantar, para te tirar ali daquela má fama, né? E te fazer mais do que vencedor em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Fica ligadinho porque ainda não acabou. Na próxima semana tem mais um episódio dessa série Mulheres da Bíblia, em nome de Jesus. Então eu te aguardo aqui na próxima semana e fica ligadinho porque cria expectativa santa aí no seu coração. Se você está gostando, já vai compartilhando, vai anunciando, porque eu creio em nome de Jesus que Deus tem algo maior e melhor para fazer. Amém? Amém. Em nome Glória de a Jesus. Deus. Então, até a próxima semana. Que Deus abençoe. Amém. Tchau.